Você promete amar e honrar a jovem, mesmo na doença ou na dificuldade, como também na hora da alegria ou na bonança? Sim. E você, promete amar e honrar o jovem, mesmo na doença ou na dificuldade, como também na alegria ou na bonança? Sim. Desde que vocês já cumpriram a lei diante de Deus, eu vos declaro marido e mulher. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse que vos cumprimenta e vos fala, seu irmão Rafael Aires. Amados irmãos, iremos neste momento meditar na palavra de Deus acerca do divórcio e do segundo casamento. Nós vemos que muitas igrejas e pastores têm liberado o divórcio e têm liberado o segundo casamento. E até mesmo muitos pregadores e pastores têm se divorciado de suas mulheres e têm casado novamente. Mas os tais estão contrariando a palavra de Deus, o ensinamento das Escrituras que permanece e que não pode ser mudado. Podemos observar que estas igrejas e estes pastores, eles têm pegado o texto de Mateus capítulo 19, o versículo 9, que diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Amados irmãos, esta passagem de maneira alguma nos dá base, de maneira alguma dá liberdade para que as pessoas se divorciem e casem novamente. De forma alguma, irmãos. Deus, ele é contra o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Deus odeia o divórcio. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele respondendo aos fariseus daquele tempo, ele diz: o que Deus ajuntou não separe o homem. Nós podemos analisar que muitas pessoas têm pegado este texto da palavra de Deus e têm torcido ele para enganar o povo, para dar apoio para que as pessoas possam se divorciar e casar novamente, estando seu cônjuge do primeiro casamento vivo. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus, ela não pode ser restringida a um texto isolado nas Escrituras, mas temos que buscar o que as Escrituras, na sua totalidade, nos ensina sobre este assunto. Vamos neste momento analisar 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Observe que o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, falando acerca do casamento, Paulo, de forma enfática, ele diz: não sou eu que estou falando, mas quem ordena é o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, ou seja, que a mulher não se divorcie, que o homem não se divorcie. Se, porém, se apartar ou se divorciar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o seu marido ou com a sua esposa. O texto é bem claro sobre este assunto.
As pessoas que se divorciam, elas não podem casar novamente estando seu cônjuge vivo. Aquele que se divorcia e casa novamente, estando seu cônjuge vivo, está em adultério. Observemos o que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A pessoa só pode casar novamente se o seu cônjuge do primeiro casamento vier a falecer. Caso contrário, se você se divorciou, se você apartou da sua esposa, do seu marido, e você se casou novamente, você está em adultério diante de Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina sobre este assunto claramente, sem rodeio algum. Marcos capítulo 10, versículo 11 e versículo 12. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Então está bem claro, irmãos. Então tome cuidado aí com essas doutrinas liberais que está enganando a muitos. A palavra de Deus, ela é a verdade que nos guia para o céu. Romanos capítulo 7, versículo 2 e versículo 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Observe bem, irmãos. Morto o marido está livre da lei, e não será adúltera se casar de novo. Mas o marido, estando vivo, se casar de novo, está em adultério. A Bíblia, ela é a verdade. E não adianta nós querermos fugir desta realidade. Então vigie, irmãos e irmãs, para não ser enganado por estes pastores e pregadores de igrejas liberais que abriram mão da verdadeira doutrina da palavra de Deus. Irmãos, porque muitos aí já estão se divorciando e casando de novo, deixando as suas esposas. Sim, mas a Bíblia diz que Deus foi testemunha lá no dia do seu casamento. Fica, pois, esta palavra para a nossa edificação espiritual, para que não venhamos a ser enganados. Sim, meus irmãos, porque o engano tem se multiplicado na face da terra e Satanás tem entrado dentro das igrejas, fazendo confusão doutrinária, trazendo estudos, trazendo doutrinas contrárias à verdade da palavra de Deus. Mas nós temos que ficar em alerta e segurar aquilo que nós aprendemos, reter aquilo que nós aprendemos em nosso coração. Então, meus irmãos, aquelas pessoas que estão divorciadas, que casaram de novo, essas pessoas estão em adultério diante de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo 10,
que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E Hebreus capítulo 13, versículo 4: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós não podemos aceitar de forma nenhuma ensinamento que contraria a palavra de Deus, que contraria a santa doutrina. Podemos ver que muitas igrejas e muitos pastores têm apoiado o pecado, não têm pregado contra o pecado, têm acolhido o pecado dentro das suas igrejas, mas a presença de Deus já saiu destas igrejas há muito tempo. Sim, meus irmãos, temos que combater o mundanismo e o pecado. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, vamos prosseguir em oração a Deus, em santificação do corpo, da alma e do espírito. E vamos, irmãos, unir a nossa fé e continuar pregando a santa doutrina e combatendo o pecado, para que assim as almas se convertam na verdade e sejam libertas e salvas pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. A caminho da Galileia, por Samaria, Jesus passou. Chegando à beira de um poço com uma mulher, Jesus conversou. Dai-me um pouco desta água, por ser judeu, a água ela negou. E o passado daquela mulher, naquele momento Jesus revelou. Você já teve 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Da mesma forma acontece nos dias de hoje. Muita gente amasiadas e ainda dizem ser filhos de Deus. Oh, minha irmã, aonde está o seu esposo? Oh, meu irmão, a sua esposa onde está? Existe hoje muitos lares desmoronados e muita gente ainda querem se divorciar. Foi aprovado a lei do divórcio, que no Brasil já legalizou. Há muitos pais abandonando os filhos, esquecendo o primeiro amor. Se você pensa em seu coração de um dia se divorciar, lembre bem o que Deus ajudou. Somente a morte pode separar. Não se esqueça que seus filhinhos estão chorando e perguntando quando é que você vai voltar. Papai! Aceite agora este conselho que eu te dou. Abrace teu primeiro amor e regresse para o teu lar. Oh, minha irmã, aonde está o seu esposo? Oh, meu irmão, a sua esposa onde está? Existe hoje muitos lares desmoronados e muita gente ainda quer se divorciar.